Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao meu canal. Que alegria ter você conosco neste momento para partilharmos a palavra de Deus em meio à natureza. Olha que bênção! Meu irmão, estamos aqui e Deus está falando conosco, viu? Diante de todo esse movimento natural que estamos vivendo neste dia, nessa hora. Que Deus abençoe sua vida e seu coração. Vamos pegar aí na palavra de Deus, se você quiser acompanhar conosco a leitura. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 20, dos versículos 17 ao 28. Mateus 20, de 17 ao 28. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Evandro Brum, evangelizador católico pelos meios de comunicação, e mais uma vez vamos partilhar a palavra. Então, vamos direto ao ponto. O versículo que a gente vai meditar hoje é o versículo 26. Mateus, capítulo 20, versículo 26. Este é o versículo que nós vamos meditar neste dia. Então, vamos acompanhar a leitura para que a gente possa deixar essa palavra entrar em nosso coração e, claro, fazer tocar em nossa alma. E a palavra de Deus nos é dirigida neste termo: entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que querer tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, neste evangelho é tratada a narrativa de que a mãe dos filhos de Zebedeu foi pedir a Jesus que deixasse um sentar à sua direita e o outro à sua esquerda. João e o seu irmão foram ser, vamos dizer assim, intercedidos por sua mãe para que ela conseguisse, diante de Jesus, uma posição ao lado direito e outro a posição ao lado esquerdo. E aí, nesse contexto, os apóstolos que viram esta atitude daqueles dois irmãos e da sua mãe, o que eles fizeram? Ficaram murmurando entre si, com raiva. Por quê? Porque eles queriam uma posição de destaque diante de Jesus. E Jesus vem nos ensinar que esta posição de destaque tem que ser igualitária. Todos têm o mesmo direito diante da palavra. E isso vai nos dizer aqui: entre vós não devereis ser assim. Por quê? Ao contrário, aquele que quer tornar-se grande entre vós, torne-se servo de todos. É Jesus que vem nos pedir a viver a palavra do serviço, da doação e da entrega. Por quê, meus irmãos? Vamos analisar este evangelho a partir do ponto do evangelho segundo São João, capítulo 2, que é as bodas de Caná. Vamos fundir, vamos juntar os dois evangelhos. Bom, Jesus está falando a respeito do serviço aqui neste evangelho. Lá no versículo 27, que é o finalzinho desse evangelho, diz assim: e o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Quando Jesus fez a água transformar-se em vinho, lá nas bodas de Caná, vamos lá para poder a gente entender um pouco desse evangelho do dia de hoje. O que Jesus fez? Jesus foi até onde estavam os serventes. Aonde que eles estavam? Provavelmente na cozinha. Maria estava ali ajudando, dando força, organizando aquela festa de casamento. E de repente faltou vinho. E Maria percebeu. Faltou vinho. E foi até Jesus. Jesus não estava no contexto da cozinha naquele momento. Ele estava na sala, estava ali com seus discípulos, se divertindo, conversando, provavelmente contando alguma parábola, se preparando para o início do seu apostolado, porque naquele momento ainda não tinha chegado a hora dele. Ele fala isso no Evangelho. Ele ainda não tinha chegado a hora de pregar. Então, o que Jesus faz nesse momento? O que Jesus faz? Ele sai da onde ele estava, no meio dos convidados, no meio dos nobres, vamos dizer assim, e foi até onde os serventes estavam. Então, aonde que o milagre aconteceu? Aonde que o milagre começou a acontecer? No meio dos que serviam. E aí é que vem o sentido desse evangelho do dia de hoje. O milagre acontece no meio daqueles que servem um ao outro.
Essa palavra de Deus, ela é muito conectada com as bodas de Caná, que nos faz entender um pouco mais a respeito desta realidade. Esses discípulos já tinham participado das bodas de Caná. Esses discípulos já estavam familiarizados com esta realidade, porque aqui Jesus já estava no meio do seu apostolado. E aí foi feito um pedido a ele que concedesse um lugar à sua direita e à sua esquerda a dois irmãos específicos e excluísse os outros, vamos dizer assim. Mas Jesus vai dizer que não é a ele que cabe dar este lugar entre a sua direita ou a sua esquerda. E aí volto a conectar essa mensagem com você, meu irmão. O milagre acontece na mão dos que servem. Aqueles que são iguais, aqueles que servem um ao outro. Servir. Este é o princípio básico da cura e da transformação de vida. Servir o outro. Quer ser grande? Quer ser grandioso? Quer ter grandes coisas? Sirva. Coloque-se à disposição do outro. Coloque-se diante da necessidade do outro. Coloque-se diante da realidade que o outro está vivendo e que é necessário. Aqueles serventes provavelmente não tinham nada a ver com aquela situação. Eles apenas serviam. Se nós queremos ser grandes, devemos servir. A Mãe de Deus nos ensina. Quando Nossa Senhora foi pedir a Jesus que desse um jeito e disse a ele assim, eles não têm mais vinho. Filho, eles não têm mais vinho. O que Jesus fez? Disse a ela, minha hora ainda não chegou. Mas no coração ele disse, eu vou dar um jeito, fique tranquila. Ele poderia ter feito o milagre da onde ele estava? Poderia. Ele poderia simplesmente mentalizar e falar para a mãe assim, fale para eles trazer a água que está lá nas talhas. Poderia. Mas ele quis ir lá. Ele quis pedir às pessoas que enchessem as talhas de água. Ele quis pedir aos serventes que enchessem as talhas de água e eles encheram até a boca. E a partir desse encher até a boca, nos faz compreender que o serviço precisa ser bem feito. Nós precisamos fazer o serviço de uma maneira plena, de uma maneira perfeita. E o que é fazer o serviço de uma maneira perfeita? É fazer bem, é buscar fazer aquilo que Deus nos pede da melhor maneira possível, para que nós possamos deixar esta palavra entrar dentro do nosso coração e fazer com que essa palavra toque em nós. É preciso que a gente compreenda e entenda que o serviço, ele precisa ser realizado de uma maneira plena, completa. Por isso que aqueles serventes fizeram e aconteceram, colocando água em todas as talhas até a boca. E aí, voltando para este evangelho, para que a gente possa finalizar a nossa meditação de hoje, Jesus nos pede para sermos serviço, para sermos servos um do outro, servos daquele que é o grande mestre, ele, o próprio Jesus. Se você quer ser grande, sirva o outro. Se você quer ser, vamos dizer assim, reconhecido, reconheça o outro. Se você quiser ser alguém grandioso, sirva o outro. Porque quando a gente serve, a gente desce do nosso patamar, vamos dizer assim, elevado, né? Que a gente acha que tem um conhecimento maior do que o outro, a gente acha que conhece um pouco mais a palavra do que o outro. Sirva o outro. Faça de acordo com a vontade de Deus na vida do outro, a partir da sua realidade de serviço. Sirva com amor, sirva com alegria, sirva com devoção, sirva com santidade, mas sirva. Viva a alegria do serviço. Essa é a mensagem de hoje que Deus tem para mim e para você. Espero que você tenha gostado dessa meditação do Evangelho, espero que você tenha gostado desse ambiente em que a gente está aqui, essas borboletas, né? Maravilhoso clima de natureza, onde Deus vem nos falando através do barulho das cigarras, dos pássaros, do vento que sopra. Deus sempre fala, dos pássaros que cantam. Que Deus continue abençoando você, sua vida e sua família. Você pode deixar o seu like nesse vídeo. Se você gostou, fique à vontade. Também não esquece, viu? Inscreve-se no meu canal para que esse evangelho possa chegar a tantos outros corações. E eu tenho certeza que com a sua ajuda nós vamos evangelizar mais e mais famílias. Também você pode compartilhar com quem você quiser. Fique à vontade. Compartilhe este vídeo com seus amigos, seus familiares
e fique à vontade para ajudar-nos a levar o Evangelho aos corações. E também, se você quiser e deve, deixa o seu comentário aqui na nossa aba de comentários, dá o seu testemunho para que a palavra possa ser edificada no coração de todos. Muito obrigado, fiquem com Deus e com as bênçãos da Mãe Aparecida.